Arthur Lira recua e a desconversa sobre indicação de vice para as eleições deste ano em Maceió. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Preferencialmente aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 23 de julho, são agora 6h20 da tarde, e na véspera, 22 de julho, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, concedeu uma entrevista ao jornal Globo. E nessa entrevista, ele falou sobre a conjuntura política em Alagoas e as suas alianças para as eleições de 2024 e até para a de 2026. Mas, essencialmente, o Arthur Lira reconheceu que perdeu a batalha, a disputa, pela indicação do candidato a vice, do atual prefeito da cidade de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, que é o presidente estadual do PL em Alagoas. O JHC, segundo todas as pesquisas, é franco favorito para a reeleição. Inclusive, as pesquisas apontam vitória eleitoral em outubro, já no primeiro turno. Na entrevista ao Globo, o Arthur Lira confirmou que não vai indicar o vice de JHC, mas que vai manter a aliança com o atual prefeito da capital alagoana. Ter o vice de JHC era importante para Arthur Lira, porque assim ele teria o controle do destino político de JHC, pelo menos para 2026. Tendo vice, JHC só seria candidato, Arthur Lira tendo vice, JHC só seria candidato em 2026 ao cargo que Arthur Lira deixasse. O atual presidente da Câmara de Deputados deve ser candidato ao Senado. Apesar de, nessa mesma entrevista ao Globo, ele também ter dado uma desconversada sobre esse tema, mas não negou. Reconheceu que o nome é ventilado e tal, aproveitou para dizer que tem 52 prefeitos com ele, coisas desse tipo, assim, de mostrar força, e que o nome dele para o Senado é justo que seja lembrado. Que de fato é, não precisava nem ficar dizendo isso. O vice, sendo escolhido por JHC, o atual prefeito de Maceió pode escolher se concorre inclusive ao Senado em cima do Arthur Lira. Já o Lira, tendo um vice seu, imporia a JHC a condição: ou você disputa o governo, ou não disputa nada, e termina o seu mandato até 2028. Sempre destacando caso o JHC seja reeleito. E as pesquisas apontam que ele será reeleito, mas pode mudar até as eleições. JHC escolheu como o seu vice o senador Rodrigo Cunha, e escolheu esse nome por duas razões básicas. Primeiro, JHC é o único amigo, até agora real, de Rodrigo Cunha na política. Os dois foram eleitos em 2018, JHC deputado federal e Rodrigo Cunha senador, na onda bolsonarista que tomou conta das eleições daquele ano. E a mãe de JHC, Eudócia Caldas, que é oficial da Polícia Militar de Alagoas, oficial médica da Polícia de Alagoas, é a primeira suplente de Rodrigo Cunha no Senado. Assim, a mãe do prefeito de Maceió, caso o JHC sendo reeleito, tendo Rodrigo Cunha na vice, ganha 2 anos como titular do Senado Federal. E assim, em 2026, ao que tudo indica até esse momento, JHC sairia da prefeitura de Maceió, a segunda maior máquina pública de Alagoas e cidade onde concentra cerca de 1/3 dos alagoanos, apesar de não ter 1/3 do eleitorado, com sua mãe no Senado. Ter o vice para JHC é importante porque ele pode escolher qual cargo disputa em 2026. Porque fala-se a boca miúda,
assim, na rádio, corredor da política, que JHC não seria candidato a governador se o atual ministro dos Transportes, Renan Filho, que já governou Alagoas por 2 mandatos, resolver se candidatar de novo ao cargo de governador de Alagoas. Fala-se, aponta-se, os caras têm pesquisa por aí, que nessa altura somente Renan Filho é o nome forte para bater em JHC na disputa para governador. E aí o JHC, meu velho, só vai na boa. Só vai na boa. Quando ele tentou concorrer a outros cargos, ele o fez porque estava salvaguardado por um mandato parlamentar. Anteriormente, ele foi candidato a prefeito, perdeu. Em 2016, ele foi candidato a prefeito, ele perdeu, mas ele tinha mandato como parlamentar. Então, como ele não perde mandato, ele vai na boa, só vai na boa. Agora, para Arthur Lira, em 2026, o presidente da Câmara dos Deputados não terá a garantia de ter o apoio da Prefeitura de Maceió para aquela eleição, exceto a conversa de boca. É preciso que tudo saia como planejado para garantir esse apoio da Prefeitura de Maceió ao Arthur Lira em 2026. Ou que não saia como planejado, mas a conjuntura de tanta cambalhota que acabe reposicionando as peças tabuleiro mais ou menos como elas estão agora. Se bem que no atual cenário, a gente precisa também dizer, esse apoio da Prefeitura de Maceió na questão para a disputa para o Senado não faz grandes diferenças assim. Se a eleição para as 2 vagas do Senado, que ocorre em 2026, fossem agora, no momento que eu gravo esse vídeo, os eleitos seriam o senador Renan Calheiros, do MDB, e o próprio Arthur Lira. E isso se a eleição fosse agora, em 23 de julho de 2024. Mas até 2026, muita coisa pode mudar. Por exemplo, se a aceitação ao governo Lula estiver nas alturas em Alagoas, daqui 2 anos, o nome do deputado federal Paulão, do PT de Alagoas, pode ganhar mais musculatura. Paulão se lançou candidato ao Senado, lançou sua pré-candidatura ao Senado em 2026. Lembremos que em 2026 são 2 vagas ao Senado e nada obriga os eleitores a votarem com coerência partidária ou de coligação. Pode-se votar em quem quiser, pode-se votar num senador do PL e um senador do PT, pode-se votar no Arthur Lira e no Paulão, pode-se votar no Renan Calheiros e no Arthur Lira, ou no Renan e no Paulão, ou em um deles e o outro voto nulo ou branco, enfim. Tanto faz, tanto fez para os eleitores. Aliás, essa dobradinha, Renan e Arthur Lira, é a dos sonhos de boa parte dos prefeitos do interior alagoano, porque assim os prefeitos eles votam nos 2 gigantes da política nacional, que por acaso são de Alagoas, 2 dos gigantes da política nacional que são de Alagoas, e do ponto de vista do prefeito, o cara vai ter muito mais acesso a emendas, recursos, Brasília, governo federal, para tocar as suas prefeituras. É sempre bom a gente lembrar que as prefeituras do interior do Brasil, as cidades médias e as pequenas, elas dependem basicamente de recursos do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e de recursos da União, seja através de ações diretas do Poder Executivo, seja de emendas parlamentares. É por isso esse fogo todo por emendas parlamentares do Centrão no Congresso Nacional. O Centrão é eleito nas cidades médias e pequenas do Brasil, não é nos grandes centros onde se tem um debate mais aberto, público, etc., de ideias. E aí, sobre isso, sobre essa coisa da dobradinha, o Arthur Lira, na mesma entrevista ao Globo, também falou sobre ela. E ele não cravou ser impossível fazer uma dobradinha com Renan Calheiros, mesmo que numa aliança branca. Ele até diz, em política, tudo é possível em política e tal, mas é improvável porque foi o Renan que agrediu primeiro, que o Renan falou do Benedito de Lira, do pai do Arthur Lira, enfim, o Arthur Lira respondeu e a partir dali eles romperam. Mas até pouco tempo atrás, eles eram aliados. Mas voltando aqui sobre a questão da Prefeitura de Maceió, Arthur Lira recuou para a JHC após até haver insinuação de que o PP lançaria candidatura à Prefeitura de Maceió. No caso, o nome do ex-deputado estadual Davi Davino Filho, que foi bem votado nas últimas eleições em Maceió. Ele chegou a lançar nas suas redes sociais vídeos com ares de pré-candidatura a prefeito da cidade da capital alagoana. Mais recentemente, a Fundação Brasil, conhecida como FUNBrasil, que realiza serviços de saúde, inclusive cirurgias, aproveitando o vácuo do poder público, em vez de atender as pessoas nos postos de saúde, joga
milhões e milhões de reais em fundações por aí, recebeu uma ajuda do prefeito JHC, que assinou a certidão de viabilidade técnica para a construção de um hospital da Afumbrasil. A Afumbrasil é da família de Davi Davino Filho e é boa parte da fonte dos votos da família. A mãe do Davi Davino Filho, Rose Davino, é deputada estadual, e o pai do Davi Davino Filho é vereador em Maceió há sabe-se lá quanto tempo. Assim, ao que parece, Arthur Lira tem de JHC somente a palavra de que este não vai concorrer com ele diretamente ao Senado em 2026 e que Rodrigo Cunha, uma vez eleito vice-prefeito e assumindo a prefeitura com a renúncia de JHC para 2026, manterá o acordo de apoiá-lo para o Senado. E que esse é outro detalhe, você fechou o acordo com o JHC, mas tem que fechar com o Rodrigo Cunha também. E isso é muito pouco para o Arthur Lira, ainda mais diante do histórico recente, seja do Arthur Lira da postura galo de briga em Brasília, seja do histórico dessa aliança entre JHC e Arthur Lira. Tirando a Jó Pereira, ex-deputada estadual, foi candidata a vice de Rodrigo Cunha ao governo de Alagoas em 2022, que assumiu a Secretaria Municipal de Educação, que é uma secretaria de visibilidade e tal, enfim, não porteira fechada fazendo o que quer, ressalte-se, mas assumiu a Secretaria de Visibilidade e todos os nomes indicados por Arthur Lira meio que ficaram apagados na gestão de JHC, em especial ao próprio Davi Davino Filho. E, repito, muito bem votado na cidade de Maceió, venceu o ministro Renan Filho na cidade de Maceió na disputa para o Senado e foi muito bem votado em 2020 na eleição para prefeito de Maceió. Ele ficou em terceiro lugar. Para o segundo turno foi JHC e Alfredo Gaspar, que neste momento está com o próprio JHC, mas o Davi Davino Filho ficou em terceiro ali, muito próximo dos outros dois. A eleição de 2020 em Maceió foi muito disputada em 2020. Seja como for, essa aliança aí entre JHC, Arthur Lira, enfim, não me parece muito confiável, não. Ela funciona, como já disse, se tudo der certo para todos. Senão alguém será jogado ao mar. E esse tipo de relação não me parece a que a Arthur Lira gosta de manter. Porque ele não tem o controle dela. Ele não tem controle de nada agora. Ele simplesmente não tem controle de nada. O JHC não precisa do Arthur Lira para vencer as eleições em Maceió. Já o Arthur Lira precisa do JHC para ter algum espaço na capital alagoana com mais robustez. Ele tem os votos dele na cidade, na capital, tal, não é isso que eu estou dizendo, mas para ter um espaço na estrutura, enfim, espaços de poder, etc. A gente precisa ver os desdobramentos que a conjuntura política vai ter até 2026, seja aqui em Alagoas, nas eleições municipais, essencialmente nesse ano, e o ano 2025, né, o pós-eleição, quanto em Brasília. Por exemplo, se o Arthur Lira vai eleger seu sucessor nas condições que ele deseja, né, seu sucessor na Câmara dos Deputados, nas condições que ele deseja, e se o pós-eleição para a mesa diretora lá da Câmara dos Deputados lhe será rentável politicamente, se ele manterá algum grau de influência política por lá, de peso, relevância, é sempre bom de lembrar, rei morto, rei posto. Mas, por hora, o fato é que Arthur Lira perdeu essa.